me sinto feliz de estar com os irmãos e hoje nós vamos juntos trabalhar com a querida lição número 7 da nossa revista. Lição número 7, tá bom? Nós estamos esse trimestre com a revista na forma online, né? E por que com a revista na forma online? Porque na pandemia fica muito difícil suprir os irmãos com a revista que não seja online, que seja física. Então, fica muito difícil. E aí, aqueles irmãos que pegam e, como eu, imprimem, ótimo, mas a tendência é, depois que a pandemia passar, nós voltarmos com a revista escrita, tá bom? Ela é muito mais fácil, dinâmica, rápida, maravilhosa e fica mais fácil. Mas nenhum problema sofrerá a questão do entendimento, né? Porque seja a revista online, seja escrita, nós estamos, sim, aprendendo a palavra de Deus. E nós estamos estudando nossas doutrinas fundamentais. Doutrinas fundamentais. Hoje, na lição número 7, nós vamos terminar a doutrina da expiação vicária e nós vamos entrar nas consequências da expiação vicária. A primeira consequência é a reconciliação. Vamos estudar direitinho a primeira consequência e aí no próximo domingo nós vamos continuar a estudar as consequências da expiação vicária. Amém? O título da nossa lição de hoje, veja aí, é o que ele fez é muito mais do que merecíamos. Pastor Heber colocou aqui o título e colocou uma figura muito interessante, né? A pedra removida do túmulo. E realmente Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E em razão da ressurreição de Cristo, tudo que Cristo misericordiosamente deu a nós, porque nós merecíamos o inferno. Eu e você merecíamos o lago de fogo e enxofre. E Deus não seria injusto ao nos jogar no inferno e nos lançar no lago de fogo e enxofre. Mas o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele está nos levando para o céu, né? Está nos levando para o céu. Então, ele fez literalmente muito mais do que merecíamos. A conclusão que se tem quando se estuda a doutrina da expiação vicária, né? E queremos começar louvando a Deus, amém? Com o hino que inclusive está aí na sua revista, está na página 43. Tome cuidado, porque pastor Heber já mandou a revista não, a outra lição, e a outra lição tem o mesmo título. Então, cuidado, não é a lição de baixo, é a de cima. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um hino conhecido por muitos, desconhecido por outros, mas vamos adorar o nome do Senhor. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria qual um pai e nos amaria com infinito amor. Eu provei e seu amor era sincero. Ele é tudo que disse que iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é para mim. Juntos, mais maravilhoso
que minha mente compreenda, mais maravilhoso, que eu possa crer, Ele vai mais alto, que os meus sonhos Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, glória a Deus, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é para mim. Glória a Deus. Interessante que nós esperávamos, irmãos, que Ele tivesse misericórdia de nós, que Ele nos perdoasse, que Ele, com amor infindo, olhasse para nós e dissesse: vou lhe dar uma nova chance. Mas Ele, de forma surpreendente, Deus, o Pai, Ele chama o Filho e Ele diz: eles não conseguirão resolver a encrenca onde se meteram. Então, nós vamos resolver a encrenca. E Deus, o Pai, óbvio, estudamos no último estudo, Ele tinha todo o direito de ter a santa ira que Ele teve. Sem critérios humanos e materiais simples, absolutamente simples, nós exigimos justiça. E diante de quadros tão horríveis, não é? Você se lembra das últimas notícias? Uma criança de 10 anos é simplesmente engravidada de forma maligna por seu padrasto, e agora os pais têm que matar uma vida para poder sobreviver a outra vida, porque se a criança tiver uma outra criança, provavelmente ela vai morrer. Então você vive num mundo em que o pecado alcança dimensões cada vez mais terríveis, e que Deus, toda vez que intervém com a sua santa e justa ira, ela nada mais é do que santa e nada mais é do que justa. Então, se eu e você pudéssemos entender o quanto nós agredimos ao Senhor, o quanto nós malignamente somos difíceis no nosso relacionamento, o quanto nós somos absolutamente perdidos e podres, eu e você, esta manhã, olharíamos para o céu e à luz de um hino como esse que foi cantado, nós diríamos: obrigado, Senhor, pela expiação vicária. Expiação vicária significa expiar, significa ir ao ofendido, pedir perdão e aplacar a sua ira. E aí a grande pergunta que se faz: quem de nós poderia ir ao Senhor Deus, se apresentar e dizer: eu tenho méritos para aplacar a sua ira, eu tenho ações para que você não fique bravo comigo? Se diante dele, que é santo, 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 nenhum de nós subsiste. Então, quem de nós poderia pedir a expiação diante de Deus? Nem eu, nem você. E daí Deus, olhando para a humanidade, disse: nenhum deles tem a capacidade de vir pedir perdão. O que Deus faz? Deus, sabendo que a questão do perdão é muito mais delicada, porque a depender do ofendido, não é qualquer um que pode pedir perdão. Se você ofende a Deus, somente um outro Deus está na mesma posição de ir a Ele e pedir perdão. Ou você acha que ofendendo um presidente da República, qualquer mero ser que ofende um presidente da República pode ir pedir perdão?
A depender da ofensa, um outro presidente do país do ofensor vai ter que ir pedir perdão. Agora imagina ofender o próprio Deus. Somente um outro Deus poderia chegar diante dele e pedir perdão e ser recebido. Porque se na época bíblica, um rei, ao ver você e não lhe receber, já trazia a viabilidade da sua morte, daí por isso que Esther pede para que o povo interceda para que ela possa entrar perante o Deus. Você já imaginou, simplesmente, se entrar diante do Deus Todo-Poderoso, irmãos? Então, quem é o homem que poderia, em nosso lugar, dizer, eu tenho méritos para pedir perdão, e ao mesmo tempo ser Deus, igual a Deus, para poder entrar na presença de Deus e pedir a Deus perdão? Somente Jesus Cristo. E aí vem o que nós chamamos de expiação, o quê? Vicária. Expiar significa fazer a reconciliação pagando o devido preço da ofensa. E vicário significa aquele que substitui. Daí Jesus nos substituiu, levando nossa morte, sofrendo a santa ira de Deus por nós, para que pudéssemos ter vida. Nada disso é surpresa para você. Isso é produto das 2 últimas 3 aulas. Vamos então para a querida matéria de hoje. E hoje nós terminamos a expiação vicária, e eu peço por gentileza que hoje você compreenda com profundidade os 2 grandes fatos que viabilizaram Deus receber Cristo em substituição da minha morte e da sua morte. O primeiro grande fato que fez com que Deus Pai recebesse a Deus Filho foi exatamente a identificação. Pegue sua revista. Eu estou na página 44. Pegue sua revista, estou na página 44. A identificação. Olha que interessante, amados irmãos, e que bênção. 2 versículos eu quero que você abra agora. Eles não estão aqui na revista, mas estão na sua Bíblia. O primeiro versículo é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A todos os irmãos que nos assistem pela internet, a paz do Senhor, irmãos. Deus vos abençoe. E os irmãos que estão aqui, num número até maior do que eu esperava, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, amados irmãos. Vamos juntos. Olha que interessante, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quem é este? Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, o quê? De Deus. Fantástico, né? Identificação. Porque Cristo pode ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus o aceitou e nos abençoou com a expiação vicária, por causa da identificação. Cristo se identificou com nós, com cada um de nós. E Paulo deixa isso claro. Ele mesmo, não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós, para que, após a ira de Deus tendo caído sobre ele, a justiça de Deus fosse manifesta a nós. E aí, ao invés de nós irmos para o inferno, nos escondemos atrás dele, e Deus, quando nos vê nele. Tanto é que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é a videira, nós os meros ramos. E que sorte, né, irmãos? Que sorte, que bênção. Porque quem convence o homem disso é o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado. E isso é extremamente maravilhoso, porque o Espírito um dia nos convenceu de que Cristo fez tudo por nós, e basta cada um de nós crer nele. Daí porque o justo é salvo pela fé, não pelas obras. Então Cristo se identifica conosco. Gálatas 3:13. Abra a sua Bíblia em Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no Calvário. Amados, eu creio que, dentre todos os textos que existem na Bíblia, de que Cristo se identifica conosco, no máximo do nosso problema, estes dois são os mais claros. Então não há dúvida, ele se identificou com o nosso problema. Ele se identificou com nossa, perdão pela expressão, desgraça. Ele se identificou com exatamente aquilo que estava na raça humana, levando-a a todo o mal. E aí sempre vem uma pergunta que eu acho muito interessante. Incrédulos, normalmente, quando estou evangelizando, me perguntam assim: tá bom, ótimo. Então, você está me vendendo a ideia de que o próprio Deus desce e se torna homem. Isso. E tomando a forma humana, ele vive a nossa vida. Isso. E ele vive com todas as limitações que nós vivíamos. Isso. E para completar, ele ainda é pai. É pai não, ele é filho de dois pais, pai e mãe, estou falando, absolutamente pobres. José e Maria eram tão pobres, irmãos, que a oferta deles era de pombinhos. Ainda foi morar na região mais pobre, que é a Galileia, e tinha uma profissão para não passar fome: carpinteiro. Então, tá bom, você está querendo me dizer que o próprio Deus fez isso? Sim, ele fez isso. E aí, ele sentiu as dores que sentimos? Sim. Ele tinha fome como nós? Sim. Ele desejava beber água como nós? Sim. Ele, quando extremamente cansado, dormia? Sim. Então, se identificou ao máximo conosco? Sim. Aí vem a pergunta-chave. Então, ele era pecador como todos nós. Fantástico, né? E o incrédulo pergunta isso, porque se ele souber que Cristo é pecador como nós, então o sangue dele não teria valor para purificar pecados. Porque desde o Velho Testamento, Deus exigia uma vítima inocente, para que sangue inocente pudesse ser recebido. E o que eu acho fantástico, irmãos, é exatamente isso. Vede que lindo. Ele se identifica conosco, sem se contaminar com o pecado. Quando Paulo diz exatamente que ele se fez pecado por nós, levou nossos pecados, Paulo começa dizendo: ele não conheceu o pecado. E aí é óbvio que incrédulos olham para mim e dizem: então tá bom, sai, como é que eles falam a expressão? É sinuca de bico. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser alguma coisa encrencada. Sai da sinuca de bico que você entrou, né? Muito bem, como é que alguém pode se identificar conosco e não se contaminar? Extremamente simples, irmãos. Nessa época de pandemia, fica fácil explicar isso a cada um de vós, que me honram essa manhã estando aqui, e que me honram assistindo pela internet. Olhe que fantástico, olhe que fantástico. Médicos, eles podem te atender, e ele pode ser aquele médico relapso. Você chega, ele nem olha para a sua cara, ele fica com a cabeça baixa. Já passou por isso? Vai, fala. Aí você fala o que está sentindo, aí ele nem te toca, nem te vê, nem mede pressão, não faz nada, ele já te passa um remédio e diz: ó, toma isso. Esse é um médico que está com tanto medo de você, e talvez do coronavírus, que ele mal levanta o olho para te ver, porque está com medo de pegar a doença. Incrível isso, né? Incrível isso. É óbvio que é quase difícil você encontrar um médico desse tipo no Brasil, não é verdade? Eles são raros, tá? Eu estou vendo você sorrir atrás da máscara aí, não venha me enganar não, eu estou vendo você sorrindo pela expressão do seu olho, tá? Muito bem. O que esse médico
quer? Ele quer se livrar de você. Ele não quer nem se identificar com você e muito menos ser contaminado pelo que você está tendo. Diferente daquele médico que você vai, daí porque eu gosto muito do médico que cuida de grande parte da minha família. Fazer até uma propaganda, doutor Saliba, né? Fiz a propaganda, eu posso. Você senta com ele, ele te escuta quase 3 horas. Aí ele pega, mede sua pressão, aí vai ver o tamanho da sua barriga, aí abre o seu olho, aí vai ver seu ouvido, toca em você, compreende você. Às vezes você nem está doente, às vezes você está psicologicamente abatido. E aí você sabe que um médico está sentindo que você não tem nada, é psicológico, quando ele diz, vem cá, me conta um pouco das dificuldades que você está tendo no dia a dia. Quando um médico diz, me conta um pouco dos teus problemas, é óbvio que ele vai te passar um calmante, porque fisicamente tu não tem nada. Aí, o que acontece? Aí pelo menos manda você fazer o exame, aí você tira o sangue, leva, e com calma, ele te vê, e etc. Você está vendo que esse médico se identificou com você? Mas ele usa luva, ele usa máscara, ele usa tensores nos olhos, para não se contaminar. Não é simples, irmãos, não é simples. É possível você se identificar sem se contaminar. É possível você viver, tocar, andar, falar, conhecer, dormir junto, sem se contaminar. Jesus, irmãos, Jesus comia, bebia, andava, falava, era com prostitutas, era com bêbados, era com jogados, era com leprosos, irmãos. Jesus, o quartel-general dele era tão entre a galerinha menor, que chegaram a dizer assim, será que de lá, da Galileia, vem alguma coisa boa? Jesus não se contaminou. Ele nasce sem trazer no gene dele o pecado. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele cresce sem pecado. Ele chega na fase adulta e ele toca em pecadores, mas ele não se contamina. Ele abraça pecadores e não se contamina. Ele ressuscita dos mortos pecadores e não se contamina. Você já pensou? É que nós vamos ainda começar Levítico. Nós estamos em Êxodo. E eu quero fazer um agradecimento especial ao querido pastor Gelino. Gelino, me escute. Quando o povo te ouviu a primeira vez, ficou meio assustado, porque você fala e dá umas pausas e espera que a mensagem chegue. Né, Baruque? Aí ele fala, Baruque, e fala e dá uma pausa e a mensagem vai chegando. Agora todo mundo já está acostumado com você, Gelino. E está uma bênção, Gelino. Agora, quando a gente, muito obrigado, meu pastor, nós teremos o pastor Gelino essa semana, e aí depois ele termina, ele chega até Êxodo 10, e aí depois é uma surpresa nova, uma pastora nova, ali de Goiânia, muito boa, a pastora e as mensagens. Mas quando você chegar em Levítico, você vai ver que Cristo, pela lei cerimonial, ele fez metade das coisas que não podia fazer. Isso para mostrar que era Deus mesmo. Ele não se contaminou. O auge da identificação dele foi na cruz, irmãos. Quando ele morre por meus pecados, por seus pecados, do lado de 2 transgressores. Um deles diz, ô maluco, cala a boca. Tu não sabe o que está falando, não, doido. A gente está aqui porque merece. A gente está aqui porque merece. E isso significa que era um dos piores
bandidos na época do Império Romano, porque a crucificação no Império Romano era destinada aos inimigos políticos maiores, como reis, e aos bandidos piores, como aqueles dois. E um deles diz: a gente está aqui porque merece, mas esse não fez nada. Ainda olha para ele e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que eu acho lindo, irmãos, é que se um homem como aquele foi salvo, qualquer um pode ser salvo. Daí porque não cremos na predestinação. Daí porque não cremos que Deus gerou uns para o céu e outros para o inferno. Porque se aquele ladrão pode ser salvo, qualquer um pode ser salvo. Inclusive você que está me ouvindo através da televisão. Escute, Cristo se identificou completamente comigo e com você, para que, identificado comigo, com você, pudesse levar na cruz nossos pecados e Deus nos salvar. Significa que tudo que você fizer de boas obras, tentando alcançar o céu, não existirá, porque o máximo que nós fazemos são trapos de imundícia diante dele. Tudo que você pensar que está fazendo para ele é um nada diante dele. Ou eu e você confiamos no Cristo e na providência justa de Deus, ou então nós estamos no inferno. Isso é simples. Creia nisso. E a expiação vicária foi possível. Ele morrer em nosso lugar foi possível, porque ele se identifica conosco. Abre na página 44 da sua lição, aí no smartphone. Eu vou ler também um pouquinho da lição com você, e eu preciso aqui, no 2.1. Pegou aí, página 44, 2.1. Olha que interessante. Vem aí a parte de amarelo. Tudo começa com a identificação. Aí vem o parágrafo em 2 Coríntios, e aí vem exatamente o que eu quero, o terceiro parágrafo, ao olhar para a história. Todos achamos? Posso ler junto? Vamos? Ao olhar para a história de Cristo, e os fatos descritos no Evangelho, vemos que de forma muito clara, voluntariamente, ele compartilha da vida dos necessitados espirituais, pecadores, e sem aprovar os seus pecados, ou deles participar. Por isso que ele não foi contaminado. Identifica-se com a situação dos mesmos. Compreende a situação geral da culpa e de autocondenação e atua. Ora diretamente nas suas dores, com curas e milagres, ora perdoando pecados. E depois que ele mesmo curou nossas dores e perdoou nossos pecados, na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado, então toda a ira de Deus tinha sido derramada sobre ele. E meu amado irmão, tendo sido derramada sobre ele, eu e você nos livramos da morte eterna, não da morte física, porque o mesmo Cristo que nos tirou da morte eterna, foi ele que no Gênesis disse, vai morrer fisicamente, mas ele nos livrou da morte, o quê? Eterna. Isso é lindo, não é? E até quando chegar o nosso momento de enfrentar a morte física, o bom pastor está conosco. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da o quê? Morte. Você acha que o coronavírus 19 foi o vale da sombra e da morte? Não. Ele foi um dos. É que você não vem vendo e sentindo o quanto Deus te protege dia a dia. Esse foi mais exposto. Mas o grande dia de passar pelo vale da sombra e da morte, nós temos a certeza de que Ele está
conosco. Conosco. Está conosco. E por isso que Paulo diz que a morte é lucro. Não tema, a morte é lucro. Agora, irmãos, ele se identifica conosco sem ter pecado. Identificando conosco, então, ele pode sentir toda a ira de Deus. Ele pode sentir toda a ira de Deus. A identificação máxima, como te falei, está exatamente na cruz. E aí, vá comigo para a página 45. Vá comigo para a página 45, por gentileza. Página 45. Você está vendo aí o ponto 2.2, a sujeição? Está vendo? Muito obrigado. Você vai subir. Aí vem graça e merecida graça. Aí vem qual a explicação. Aí vem amados no Calvário. Você vai subindo. Ok? Aí vem assim a ira justa. Aí vem o parágrafo que eu quero estar com vocês conversando, que é exatamente o segundo parágrafo de cima para baixo, morrendo. Eu preciso ler isso com você. Morrendo. Vamos lá. Morrendo entre dois salteadores, ele identifica-se com toda a humanidade. Sua morte foi um sinal de identificação completa. Como filho de Deus, ele se deu em amor ao mundo e assumiu toda a transgressão da humanidade, que é a imputação. Como filho do homem, ele podia fazer isso, não de maneira distante e longínqua, mas em carne, substituição penal, morrendo em nosso lugar. Então veja, morre na cruz. O grande representante dos homens, o último Adão. E aí, como Deus, ele pode levar o sangue e apresentar ao Pai. E o Pai nos perdoa. Assim, a ira justa de Deus, o Pai, seria plenamente satisfeita, pois em seu Filho, a humanidade receberia o justo castigo pelo pecado. Mas também por seu Filho a humanidade seria reconciliada com o Pai, pois Cristo realizou a expiação vicária. Amados, no Calvário se encontram a ira e a misericórdia de Deus pela humanidade. Qual a explicação? Graça. Imerecida graça. Então, Cristo pode ser o nosso substituto, porque se identificou conosco. Tá? Se identificou conosco, em absoluto, sem ser contaminado. Agora, Cristo também pode ser nosso substituto, porque ele se sujeitou completamente a Deus. Abra, por gentileza, Apocalipse 13:8. Se sujeitou completamente a Deus. É interessante que, no momento em que a palavra de Deus foi escrita, o problema do perdão era um problema muito sério. Porque quem ofendia os outros estava arrebentado. É como hoje no direito brasileiro que vem, providencia a indenização, manda consertar o carro, paga a cirurgia porque atropelou os outros e está tudo certo e vai pagando alimentos. Não. Na época em que a palavra de Deus foi escrita, para você ter acesso ao perdão, o ofendido tinha o direito de escolher. Ele podia querer olho por olho, dente por dente. Não, ele feriu meu olho, eu quero furar o olho dele, e tinha o direito. O ofendido podia dizer, não, tudo bem, o dinheiro basta. Imagine você agredindo o próprio Deus.
Como é que se paga isso? Como se paga isso? É impagável. E aí o pai disse: filho, nenhum deles consegue pagar. Vai encarar? Você sabia que Cristo, antes da fundação do mundo, já tinha, como os meninos dizem, topado a parada? Você sabia que antes de Deus dizer, haja luz, em Gênesis 1 e 3, e com o poder da sua palavra começar a criar absolutamente todas as coisas, ele já tinha dito, haja cruz. Isso é fantástico. Em Apocalipse 13, 8, que fala sobre a adoração do anticristo, diz assim: e o adoraram nu todos os que habitavam sobre a terra. Aqui não é adoração a Cristo, é ao anticristo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. E aí Pedro, explicando o que o apóstolo João está falando, em 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o sangue precioso, glória a Deus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos por amor de nós. É interessante que o cordeiro era uma figura simbólica que no Velho Testamento nos fazia olhar no futuro para Cristo, e a identificação é tão absoluta no tocante à sujeição, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não reclamava, o Cordeiro ia. Às vezes num dia meio revoltado, mas você puxava o Cordeiro. Você que tinha que pedir perdão a Deus, você tinha que imolar o Cordeiro para entender que era você que tinha que sofrer aquela pena, mas Deus tinha misericórdia, colocava a mão no Cordeiro e ali os pecados eram imputados ao Cordeiro e Deus te perdoava. E Deus te perdoava. Quando estudarmos Levítico, nós vamos ver porquê de tudo isso. Mas isso apontava a Cristo. Estudamos recentemente Gênesis, e interessante, quando a pastora Romênia falava, eu creio que foi Romênia que tratou sobre isso, sobre o sacrifício de Abraão. Interessante como Isaac, que tinha uma idade entre 18 a 25 anos, os intérpretes, historiadores falam isso, interessante como Isaac olha para o seu velho pai, que se Isaac tinha de 18 a 25, Abraão tinha 118 ou 125. Isaac nasce, ele tem 100 anos. Isaac não poderia simplesmente dizer, tá louco, pai, tchau. Não. Isaac se deixa amarrar. Talvez Isaac até subiu no altar para ajudar o pai. A Bíblia não narra isso, sou eu que estou pensando. Mas para o pai levantar o cutelo para matar o filho simplesmente fechou os olhos. Fantástico isso, né? Na quarta passada nós estudamos e tivemos um problema na transmissão, irmãos que estão nos vendo, e terminamos Isaac. Se não conseguirmos recuperar a pregação de quarta, eu gravo em casa e aí envio, e no próximo sábado os irmãos terão. Mas quarta-feira que vem funcionará com certeza, tá bom? E aí que interessante, né? Isaac é um tipo de Cristo. Só que 2000 anos depois, o pai não parou.
Abraão foi parado. O pai não parou. O pai imolou seu filho por nós. E o que é lindo é que em tudo ele foi submisso. Há um versículo que nós gostamos e é nosso tema nessa igreja. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Mas o texto de Filipenses capítulo 2 começa dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. E tomando a posição de servo, foi submisso até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se curvem, se dobrem, diante todos os que estão nos céus, na terra, debaixo dos céus, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, ele foi submisso ao extremo. Ele às vezes deixava de comer para avisar: ó, eu estou com fome, mas o pai quer que eu faça isso agora, então minha comida é fazer a vontade do pai. Ele foi submisso completamente. E até no momento em que simplesmente nós temos ele agonizando, até nesse momento ele olha para os céus e diz: ok, Pai, que se faça a tua vontade. É fantástico. É fantástico. É mais e muito mais e muito mais do que nós merecíamos. E o que eu acho lindo é que tudo isso, para morrer nossa morte, daí expiação vicária, e para nos trazer grandes bênçãos. A primeira delas, reconciliação. 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 Inimigos, nos tornamos novamente amigos de Deus, reconciliados através de Cristo. Através de Cristo. Então, quando Cristo se identifica e se submete, ele viabiliza que eu e você voltemos ao Éden. Eu e você voltemos à chance de entrar e conversar com o Senhor Deus. Eu e você possamos receber de novo o Senhor na viração da tarde e ouvir sua voz. E Ele, como Pai eterno, misericordioso, grandioso, maravilhoso, Ele ainda olha para nós e, fingindo que não sabe o que aconteceu, vem todo dia conversar com a gente e ainda pergunta: e aí, como é que foi o dia? Deus é fantástico, não é? Como é que foi o dia? O que aconteceu com você? O que você fez? O que deixou de fazer? Está preocupado com o quê? Ah, é isso que está te tirando a paz. Ok, vou resolver agora. Ou então, calma, minha graça te basta. Irmãos, a grande bênção da reconciliação, esta viabilidade de você ter Deus com você. E não somente como no Éden, como alguém que está ao seu lado, não. Cristo fez mais do que a gente merecia. Ele literalmente viabilizou que Deus viesse e habitasse em nós. E nós passamos a ser templo e habitação do próprio Espírito, o quê? Santo de Deus. Deus está aqui, Deus está aí dentro de você. Ai, pastor,
não escuto mais a voz de Deus há tanto tempo, óbvio. Deus fala com a gente se a gente fala com Ele. Deus não precisa toda hora dizer o que fazer, Ele deixou a palavra. A Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Será que eu e você acordamos e falamos Cristo? Bom dia. Eu acho que não, pastor, não sou doido. Será que nas dificuldades eu e você olhamos e falamos Cristo me ajuda? Eu acho que não, pastor, não sou idiota. Ah, é? Será que na dor a gente não tem capacidade de mesmo sofrendo as agruras da vida dizer, Senhor, Tu estás me vendo? Não, pastor, eu não sou idiota. Para que alguma coisa exista, ela tem que ser materializável. Está aqui, se existe porque é materializável. Ah, é? Então tá bom. Coloque o dedo na tomada, porque o que existe é só o que é material. Óbvio que você não vai tomar choque, porque a eletricidade não existe. Se só o que existe é o que é fisicamente palpável, então ninguém se preocupe com a eletricidade. Ela não existe. Ou ela existe? Ah, existe. Ah, então existem seres que não são palpáveis? É. E Deus é Espírito. E Deus é Espírito. Gente, olha o que Cristo fez. Cristo, que poderia só perdoar nossos pecados, e estava bom, não precisava de nada mais, estava bom demais. Cristo que poderia perdoar só nossos pecados, Ele resolveu pegar a gente, é lindo isso. Vem cá. Pai, aqui a peça rara que a vida inteira te desprezou. Dá para perdoar? Aí o pai olha para o sangue derramado e diz, dá. Aí ele faz assim, pai, João 17, seria pedir muito, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, Ele pode ser um com a gente. Aí, com todo o respeito a Deus, Pai, quebrou as pernas, né? Com todo o respeito a Deus, Pai. Sabe qual é o melhor? O amor dele é tão grande, que no dia que nós chegarmos aos céus, Ele dirá, Pai, aqui estão os filhos que Tu me destes. Porque Ele, como nosso irmão mais velho, Ele não é como Isaú, que quer matar Jacó. Ele não é como Rúben, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, Naftali, Gad, Azer, que pegam um pequeno José e vendem a midianitas. Ele não é como o irmão mais velho do filho pródigo que diz, está fazendo festa para ele porque isso é um desgraçado, isso jogou fora tudo. Ele não é como Ismael, que no dia da nossa felicidade ri da gente a ponto de irritar quem nos gerou. Ele é amoroso. Ele é misericordioso. Ele assume nossas dores. Ele morre em nosso lugar.
E naquele dia ele vai dizer: Pai, só quero te pedir uma coisa. Eu fui extremamente submisso e fiz tudo. Tudo. Até o que o Senhor disse para eu não falar, eu não falei. Eu fico imaginando Cristo dizendo que iriam enviar um outro consolador para terminar de ensinar as coisas para a gente. Tu já imaginou? Cristo não podendo ensinar tudo que queria ensinar para a gente? Porque o Pai tinha dito: você só vai até aqui com a matéria, o resto da matéria é o Espírito Santo. Ele vai chegar e vai dizer: aqui estão. Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Onde eu dormir, eu quero que eles durmam. Onde eu comer, eu quero que eles comam. Onde eu andar, eu quero que eles andem. Onde eu estiver, eles vão estar comigo. E aí vale a pena perder a vida. Esse foi o motivo pelo qual irmãos nossos tombaram no Coliseu, incendiados em Roma. Esse foi o motivo porque queimados em vários concílios da igreja no início. E esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Reconciliação plena é vida plena, é vida junta, é vida misturada, é vida única. Fomos reconciliados, ninguém precisava, mas nós fomos reconciliados. E calma, o melhor ainda vem, é no próximo domingo. Você não tem dimensão do que ele fez. É muito mais do que a gente merecia. Eu quero que você abra, por gentileza, na página de número 47. Me ajude, por gentileza, abra na página 47. Você verá, destacado em amarelo, relação entre expiação e reconciliação. Achou? Página 47. Destacado em amarelo, relação entre expiação e reconciliação. Acompanhe a leitura comigo, porque agora eu dou um passo a mais nas doutrinas que cremos. A relação entre expiação e reconciliação é tão grande que Davis, em seu dicionário bíblico, assim define expiação. Dicionário da Bíblia de John Davis assim diz: conciliar os que eram adversários. Reconciliação entre pessoas que estavam em inimizade. Nome daquilo que produz a reconciliação, especialmente um sacrifício destinado àquele fim. Aí vem os textos. Este é o sentido da palavra que a Bíblia ordinariamente emprega. Um outro importante dicionário teológico assim fala. Trata-se de um termo anglo-saxão que possui a força de transformar em um. Fantástico, né? Transformar em um. Ela fala de um processo de trazer aqueles que são inimigos para uma harmonia e unidade, significando uma reconciliação. Olha que interessante. A gente não é só reconciliado, não acaba só em inimizade, mas você passa a ser um com o teu antigo adversário. Só Deus e Cristo faz isso. Que lindo! No Novo Testamento, o termo grego katalis
Reconciliação é traduzido uma vez como expiação em algumas versões. A palavra descreve o trabalho ou ação de Deus em Jesus Cristo, pelo qual o pecador é reconciliado com Deus. Esta reconciliação, porém, não é meramente uma reconciliação qualquer. Porque tem aquele tipo de reconciliação que a gente diz assim, ó, beleza, te perdoo, estou reconciliado, mas não quero voltar a estar casado com você, não. Leva a mal, não. Mas você me fez sofrer tanto. E ninguém nas relações sociais precisa chegar na reconciliação que aqui estamos falando. Uma esposa traída, amargurada, arrebentada pelo esposo, pode perdoá-lo. Pode até se reconciliar com ele, mas não precisa ser de novo uma carne com ele. Deus te libertou disso. Mas a reconciliação espiritual entre nós e Deus é tão fantástica que Ele não só nos perdoa, Ele nos faz um com Ele. Um com Ele. Esta reconciliação, porém, não é meramente uma reconciliação qualquer, ela ocorre num cenário definido de ensino e prática do Antigo Testamento, de forma que a Bíblia não usa injustificadamente a expressão fazer expiação para o verbo hebraico kapar ou kiper, que significa pacificação ou propiciação. Sob a lei mosaica, a expiação pelo pecado era conseguida através da morte de uma vítima sacrificial. O derramamento de sangue era a evidência de sua morte. Porque a vida está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação. Não seria diferente com Cristo, né, irmãos? O sangue tinha que ser derramado. E aí, Cristo e Deus se utilizam de toda uma prática comum para nos ensinar expiação vicária e reconciliação. Seja franco, era mais do que merecíamos, não era? Era muito mais do que merecíamos. E calma, domingo que vem muito mais. Que o Senhor seja louvado. Em casa, leia a conclusão. Em casa, leia a conclusão. E olha, irmãos, pegue desde a primeira revista. Esta é a Nisto Cremos 2. Pegue a 1. Revise todos os fundamentos que nossa igreja tem. E o Senhor vai te abençoar. Tá bom? Senhor, abençoa o teu povo que assistiu por intermédio da internet. Que a tua mensagem fique. Que a tua mensagem fique em cada coração. Para a honra e glória do Senhor Jesus.